E aqui no estúdio eu recebo o advogado criminalista Diogo Tebet, presidente da Comissão de Processo Penal da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro. Diogo, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, como vai? Vamos falar primeiramente do valor simbólico que tem essa decisão no impeachment, né? Tem um valor simbólico, mas qual é o peso, né, no geral, nesse contexto hoje brasileiro? Realmente, nós vivemos um momento de grave instabilidade política e institucional, né? A Ordem decidiu, no seu conselho, uma reunião de todos os presidentes dos seccionais do Brasil por referendar, se posicionar a favor do impeachment. É uma decisão difícil, certamente o presidente informou que foram analisados fatos e documentos e assim, por votação, o Conselho Federal adotou essa postura. Então, e essa decisão, ela se reflete numa indicação de direcionamento para todos os advogados do Brasil? O Conselho Federal representa a advocacia, né? Evidentemente que, como é um órgão colegiado, isso foi muito debatido, acredito, de uma forma democrática. Não necessariamente vai vincular toda a advocacia. Os advogados são livres para pensar e se posicionar como quiserem. Porém, institucionalmente, a OAB, pela decisão que foi relatada, vai se posicionar pelo impeachment da presidente. E aí se posiciona de duas formas, né? Ou entrando com um novo pedido ou apoiando o que já está sendo analisado pela Câmara, Sim. né? Na sua opinião, diante da sua experiência dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, o que deve acontecer? Acredito, salvo engano, já há uma comissão destacada dentro do Conselho Federal para analisar toda a documentação e que serviu, inclusive, de base para a decisão do Conselho Federal. Acredito que nas próximas semanas, nos próximos dias, se decidirá se encampará novo pedido ou se acoplará, no caso, um pedido já existente, já em tramitação. Isso será decidido por essa comissão e referendado pelo presidente nacional. Se entrar com um novo pedido, a Câmara tem que aceitar e pode também haver possibilidade de juntada, né, nesses documentos. E nessa análise já está sendo feita no Conselho que está avaliando o pedido de impeachment da presidente Dilma lá em Brasília. Se for um novo pedido, se pode deixar o processo mais burocrático, mais lento? O que você acha? Um novo pedido gera uma nova admissibilidade, né? Evidentemente, um novo pedido sendo feito, o presidente da Câmara vai ter que analisar novamente a admissibilidade desse novo pedido. É um novo ato, é uma nova análise. Evidentemente que se perde, sob o ponto de vista procedimental, mais tempo. Se você optar por ingressar num pedido já em andamento, evidentemente as coisas já estão encaminhadas numa etapa de procedimentos mais adiantados, né? Essa é a diferença prática. Falando um pouquinho agora da liminar, né, do ministro Gilmar Mendes, né, do Supremo Tribunal Federal, suspendendo a nomeação do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil. Essa liminar, como todas elas, tem efeito imediato. Isso quer dizer que já de imediato também o ex-presidente Lula perderia o foro privilegiado? Sim, a decisão do ministro Gilmar Mendes, extensa decisão, 34 laudas, determinou expressamente que fossem suspensos os efeitos do ato de nomeação de ministro do ex-ministro Lula, do ex-presidente Lula. E foi determinada expressamente a intimação tanto da presidente da República como do juízo da 13ª Vara Federal. A aplicação é imediata, tão logo tenham sido citados e intimados. Mas uma decisão do Supremo em liminar tem um caráter de comunicação imediata. Então, sim, está suspenso a nomeação do presidente e sim, por enquanto, o competente para processá-lo, segundo os termos da decisão do ministro Gilmar, é a 13ª Vara Federal de Curitiba. Ou seja, o juiz Sérgio Moro, né, que está cuidando aí dos processos da Operação Lava Jato. Então, todos os procedimentos requisitados por ele durante esse período de validade da liminar, elas devem ser obedecidas, vamos dizer assim, já que agora o foro competente, como a gente diz, seria, então, com o ministro Sérgio Moro. Juiz Sérgio Moro, correto. Na verdade, o processo estava, pelo que eu li, estava em trâmite para a Suprema Corte, na época em que se decidiu essa semana, se ele já teria tomado posse ou não. A notícia que eu tenho é que o processo estava aguardando essa definição para ser remetido ao Supremo. Agora, com essa decisão do ministro Gilmar Mendes, creio eu que a 13ª Vara revogará esse envio e serão os autos conclusos, na verdade, remetidos ao juiz Sérgio Moro para tomar as medidas que entender cabíveis. E quais poderiam ser elas? Por exemplo, novo depoimento, pedido de prisão preventiva? São diversas medidas. O juiz, no caso de uma investigação criminal, tem diversas medidas a tomar, dependendo do que foi pedido pelo Ministério Público ou Polícia Federal. É sabido que existe um pedido de prisão feito pelo Ministério Público de São Paulo, que foi declinada a competência para Curitiba.
Creio eu que esse pedido ou está concluso que a linguagem jurídica está no gabinete do ministro do juiz Sérgio Moro, ou foi remetido ao Ministério Público Federal. Há um pedido, tem que ver se o Ministério Público Federal encampará o pedido de prisão do Ministério Público do Estado de São Paulo e o juiz estaria livre, no caso, para decidir pedidos dessa natureza. Há tempo hábil, já que a gente está aí às vésperas de um feriado, por exemplo, para o Palácio recorrer dessa decisão da liminar? O recurso cabível contra a decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, como todos os atos de relatores em turmas do Supremo, é o agravo regimental. É um recurso que se interpõe. O próprio ministro relator analisará se se retrata ou não. No caso de não se retratar, ele submete a questão ao plenário do Supremo. Há uma dificuldade de agenda, porque essa semana, a semana que entra, não há sessões nas Cortes Superiores, inclusive o Supremo Tribunal Federal. Então, o Pleno do Supremo não se reunirá, a não ser que seja designada uma sessão extraordinária. Então, o eventual recurso regimental ficará obstado de análise, tendo em vista essas condições. Bom, só para a gente encerrar, essa decisão ela suspende todas as outras, são 50 ações populares, elas perdem o efeito, por exemplo? O ministro Gilmar Mendes disse expressamente na decisão que aquela decisão dele não atrapalharia ou obstaria outras ações populares em primeira instância. Disse ele que são objetos distintos, ele estaria decidindo mandados de segurança de partidos políticos e ações populares em primeira instância estariam à disponibilidade do cidadão e do juiz em primeira instância. Agora, o efeito prático, uma decisão de um ministro do Supremo torna quase que sem efeito decisões de graus inferiores em ações populares. Então, apesar dele não ter vinculado todas as instâncias inferiores, de efeito prático, sim, a decisão dele vale hierarquicamente mais do que todos os juízes de primeira instância.